Ele já foi gerente de banco e chegou a ser até servente de pedreiro em uma cidadezinha perto de BH e largou tudo para vir fazer faculdade de nutrição em período integral aqui no interior de São Paulo, na USP de Ribeirão Preto. Então hoje a gente vai conhecer a história do Igor, que é um estudante de nutrição de 37 anos que largou toda a sua vida estável para vir atender o seu chamado. Então nesse episódio a gente vai falar muito sobre vocação, propósito de vida e tem uma lição muito linda de tudo que o Igor aprendeu nesse processo de transição de carreira e de todo o apoio que ele recebeu da família dele para estar aqui hoje fazendo o que ele realmente gosta. Então seja muito bem-vindo a mais um episódio de Nutrindo Experiências. Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nutrindo Experiências e hoje a gente está aqui com o Igor para ele contar um pouco da história dele pra gente. O episódio vai ser basicamente sobre transição de carreira, sobre mudar de área, mudar de experiência, viver novas oportunidades, se arriscar, mudar de cidade. O Igor tem muita coisa para contar pra gente, a história dele é muito ampla, assim. E como nos outros episódios, o apelido do Igor na faculdade é Tchaka, então às vezes se eu chamar ele de Tchaka durante o episódio, continua sendo ele mesmo. Então, muito obrigada, Igor, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Pode começar então se apresentando, conta a sua idade, tudo que você quiser contar sobre a sua história, um pouquinho da sua trajetória até aqui, pra gente te conhecer melhor. Certo. Meu nome é Igor Rafael, eu tenho 37 anos, sou de Belo Horizonte. Atualmente eu estudo nutrição e metabolismo aqui na USP, estou indo para o último ano já, formando. Essa é a segunda faculdade que eu curso, eu já cursei também o curso de administração, foi a primeira faculdade que eu cursei. Da minha experiência, assim, coisas que eu já vivi, eu já trabalhei em muitas áreas, citando por alto, eu já fui vendedor, estoquista, o primeiro emprego foi servente de pedreiro. Já fui bancário também, foi o período mais longo assim, da minha carreira, foi trabalhando como bancário, trabalhei 5 anos, mais ou menos 5, 6 anos. E hoje em dia, aqui, eu carrego toda essa experiência assim, que eu vejo que foi muito válido. Tudo que eu vivi, eu vejo que hoje em dia foi muito válido para estar fazendo essa experiência aqui em Ribeirão Preto, aqui na USP, e aqui nessa nova fase, das muitas fases que a gente tem na vida, né? Com certeza. Igor, deixa eu te perguntar, tem alguma coisa que você acha muito específico que você adquiriu ao longo da sua trajetória, ao longo ou da sua experiência como bancário, como servente de pedreiro, em qualquer outra das suas experiências, que você acha que agrega muito na vida acadêmica, na vida universitária em si? Sim, esse exercício de reflexão eu já fiz ele algumas vezes na vida, em alguns momentos da vida. Eu acho que todas as fases, tudo que a gente faz na nossa vida, ainda que a gente não perceba o impacto daquilo naquele momento, o valor daquele aprendizado, lá na frente, muitos anos depois, de alguma forma, aquele conhecimento vai se transformar em sabedoria e vai te ajudar a lidar com situações no futuro. E assim, aqui em Ribeirão, aqui fazendo o curso de nutrição, em muitos momentos eu me peguei realizando ou pensando de alguma forma baseado em minhas experiências passadas e como que eu solucionei, quais foram os erros e acertos que eu cometi no passado e como minimizá-los agora, né? Então, assim, sim, é muito válido. Acho que toda experiência na vida da gente, independente do local que a gente faça, do que a gente esteja fazendo, vai te ajudar no futuro e vai ser muito válido para você. Com certeza. E é muito interessante que a sua experiência é muito variada, né? Sim. E cada área que a gente experimenta, a gente aprende um determinado nicho de conhecimentos, né? Então, por exemplo, eu já fiz alguns freelances, claro, não igual você, não tenho essa bagagem, mas assim, eu faço freelance em recepção, depois em recreação, depois em marketing. Então, assim, a gente faz e cada área agrega de uma forma, né? E aqui na faculdade a gente também se aventura em muitas áreas. A gente tem a oportunidade de estar em liga, de estar em atlética, de estar em empresa júnior. Então conta um pouco pra gente de como essas outras áreas influenciaram na sua experiência com empresa júnior, qual que é a diferença da vida antiga para a vida na empresa júnior. O período que eu trabalhei como estoquista foi um dos períodos que eu mais aprendi. Primeiro sobre organização, sobre cumprimento de metas que eram estabelecidas lá para poder ser realizado o trabalho. Depois eu trabalhei como vendedor e é um emprego um serviço totalmente diferente, porque ele está muito atrelado a metas e esse cumprimento bem regrado de metas. E ele também mexe muito com o seu desenvolvimento pessoal em comunicação,
em capacidade de dialogar com o cliente, de resolver situações, de resolver imprevistos. Complementando, quando eu trabalhei no banco, eu peguei um pouco de tudo e precisava de trabalhar com um pouco de tudo disso, porque era um misto de coisas que a gente trabalhava no dia a dia. Tinha a questão das metas, da organização, tinha a questão também da sua perseverança e sua paciência para lidar com as questões ao longo do seu trabalho, ao longo do mês de trabalho. E aqui na faculdade, um dos lugares que eu mais me percebi exercendo isso foram nas ligas, né? Na faculdade a gente geralmente tem as aulas, volta para casa, cumpre o que deve ser cumprido, mas nas ligas aqui eu percebo que elas têm um impacto e uma influência muito importante na nossa vida, porque ela agrega, ela amplia muito mais a nossa experiência aqui, né? Todo mundo que passa por uma liga ou por uma empresa júnior, eu percebi isso na minha experiência, e eu acho que as pessoas também sentem isso. Você entra como uma pessoa e sai como outra, né? Ela te transforma e ela te molda de uma forma muito positiva. Então, aqui eu exerci muito essas habilidades e elas me ajudaram muito a fazer tudo o que eu consegui fazer. Aqui na USP, essas ligas são uma particularidade aqui do nosso ambiente de estudo, né? E elas permitem com que a gente se aprofunde em um determinado tema específico. Então, na nutrição, a gente tem algumas ligas, como a Liga de Comportamento Alimentar, Liga de Nutrição Esportiva, Liga de Nutrição Vegetariana, Liga de Nutrição e Sustentabilidade. Então, essas ligas a gente consegue se aprofundar mais nessa determinada área da nutrição especificamente. E as ligas são divididas em área de marketing, de comercial, a gente faz eventos, a gente faz simpósio, que é basicamente um dia todo de palestras, onde a gente tem que entrar em contato com palestrantes. E dentro dela é um nicho onde os alunos se reúnem para que a gente possa estudar mais aprofundado sobre isso, né? E o Tchaka sempre, o Igor, que é o Tchaka, sempre participa dessas ligas, sempre participou muito ativamente da empresa Júnior. E é interessante a gente pensar na sua experiência dentro da empresa Júnior, porque você também já teve experiência em empresa Sênior. Você consegue listar pra gente algumas das principais diferenças, tanto positivas quanto negativas, da empresa Sênior para a empresa Júnior? Sim, eu estou indo pro sexto Quinto ano de empresa Nutrip, Júnior. né? Empresa Júnior que a gente participa. E quando eu entrei na Nutrip, eu ficava pensando, bom, como é que vai ser, né? Porque a minha empresa agora é Júnior, eu sempre trabalhei em empresas sêniores, qual que é a diferença, né? E assim, logo nas primeiras reuniões, assim, eu vi que eu poderia ajudar bastante com a bagagem que eu tinha, e também aquilo ali seria um processo de aprendizado para mim também, por ser diferente, né? Por ser uma área diferente. A grande diferença que eu percebi ao longo desses anos da empresa sênior para a empresa júnior é que na empresa júnior a gente é voluntário, então a gente faz as coisas que faz, a gente participa da empresa porque a gente tem um vínculo muito próximo com aquilo, porque aquela empresa, o que ela faz, ela aderiu muito ao nosso sentimento, aderiu muito ao que a gente acha que gosta, a nossa aptidão. E na empresa júnior, a gente também, o ambiente é diferente de uma empresa sênior, porque todo mundo está ali num processo de coletividade, vai se ajudando, existe muito essa cooperação entre as pessoas, entre os setores, e às vezes dá errado alguma coisa no setor e todo mundo vai para lá e ajuda, né? Então tem todo esse exercício de companheirismo. Na empresa sênior, muitas vezes, você está delimitado à sua área de trabalho. Então, você faz o que é demandado por você, você cumpre ali o seu exercício ali, mas ele não extrapola muito para outros setores, por questões, né, jurídicas, mas também por questões de que as pessoas estão ali para exercer um cargo específico. E na empresa sênior, uma diferença é que muitas das pessoas que trabalham, e isso é uma coisa normal, elas estão muito ali pela questão do fator financeiro. Sim. Né? O que acaba vinculando elas muito ao impacto financeiro. Então, às vezes a pessoa gosta muito do trabalho dela, mas recebe uma proposta de emprego, às vezes recebendo um pouco mais. Talvez ela nem goste tanto do novo trabalho dela, mas ela vai pela motivação financeira. E na empresa júnior, as pessoas ficam pelo período que elas acham que aquilo ali está agregando na vida delas, e quando elas acham que chegou o meu momento, já cumpri minha missão, já fiz o meu processo de ajuda e de aprendizado aqui, elas se desligam da empresa
E tempos depois ainda voltam, fazem algum processo de ajuda, a gente sabe. E eu acho que isso é muito legal, esse vínculo fica para sempre. E na empresa sênior, nem sempre você fica com aquele vínculo para sempre. Às vezes a pessoa sai da empresa, nunca mais ela lembra ou reflete sobre aquilo, lembra muito pouco. E na empresa júnior a gente sempre fica com aquele sentimento, né, de a gente saiu da empresa, mas a empresa não sai da gente. Né? Então, acho que... E uma coisa que é interessante também é que geralmente em empresa sênior costuma ter uma concorrência ali, né? Costuma ter um certo clima entre os funcionários que acaba passando por debaixo dos panos. Ou, por exemplo, você viu que fulano recebeu aumento? E na empresa júnior é uma coisa muito positiva, porque quando alguém, por algum motivo, não esteja performando da forma como deveria, ou não está cumprindo com as suas obrigações da forma como deveria, a gente tem uma cultura de feedback muito legal, né? A gente consegue dar esse retorno para a pessoa sem com que ela se sinta humilhada, sem com que isso reflita negativamente no trabalho dela. Por exemplo, aqui a gente não tem demissão, isso nunca vai acontecer. Então, aqui dentro a gente prioriza muito a evolução da pessoa. E isso é interessante porque lá fora, no mercado de trabalho, isso não acontece. Se você não está performando, se você não está dando lucro para a empresa, consequentemente você não é necessário para estar naquele ambiente. Então, muitas vezes a gente nem recebe isso, né? A gente não recebe esse feedback. Você está deixando a desejar nessa área. Não acontece. Você vai ser diretamente demitido, isso vai refletir financeiramente na sua vida, vai refletir em todos os aspectos, né? Emocional, você pode se sentir frustrado, porque às vezes você estava, sei lá, num momento da sua vida difícil e ninguém vai procurar saber sobre isso. Você vai ser diretamente dispensado daquilo que você não serve mais para esse serviço, né? Na empresa júnior, a cultura de feedback é uma coisa muito importante, porque às vezes a pessoa ela não está fazendo, né, cumprindo alguma coisa ali que foi delimitado para ela, mas com algumas orientações e com algumas dicas que você dá para a pessoa, ela entende, ela consegue, como eu posso dizer, ela pode melhorar, né? O feedback, ele permite à pessoa a oportunidade de melhorar, de se ajustar e de aprender no processo, né? E sim, na empresa sênior, na maioria das vezes, você está delimitado ali ao cumprimento das suas tarefas, das suas metas, e uma vez que você não está cumprindo, você fica sujeito a um processo de demissão. Às vezes até acontece alguma orientação, né, alguma dica, mas é uma janela de tempo mais curta entre você não está indo bem e eu preciso que você chegue nesse ponto. Na empresa júnior, a pessoa geralmente fica 1 ano, ela tem todo esse período de 1 ano para aprender. Né? O objetivo final é que no final ela aprenda. Né? E um aspecto que eu acho muito interessante e é um aspecto que quem participa de empresa júnior ganha muito e tem muita vantagem no futuro, assim, no percorrer da vida, é que às vezes numa empresa sênior você leva muitos anos para poder receber uma promoção de cargo ou uma promoção de cargo importante. Né? Às vezes a pessoa entra lá no mais básico. Sim. E até ela se tornar uma diretora, um executivo, ter um cargo mais importante, às vezes leva muitos anos e depende muito de vários fatores. Na empresa júnior, você com uma janela muito curta de tempo, você tem a oportunidade de um mesmo momento que você é só colaborador, você passar a ser um diretor, você passar a ser um presidente. E isso, para uma pessoa que está entrando na faculdade, igual é o nosso caso, uma pessoa jovem, é muito importante, porque com muito pouco tempo e muito nova, ela vai adquirir um senso de responsabilidade muito importante e isso ela vai levar para toda a vida, porque a partir do momento que você se torna um diretor, você sabe tudo que aquele cargo vai demandar de você, né? Você tem uma ideia e conforme vão acontecendo as coisas, você vai... Lidando com os problemas, né? E aí é o processo de aprendizagem, né? O processo de amadurecimento e o processo de transformação, né? Que é o que a empresa júnior faz com as pessoas, ela transforma as pessoas. Sim. Então... E é um cargo de liderança, né? Então você tem que aprender não só a lidar com os problemas da empresa, mas com outras pessoas. Porque você está lidando com outras pessoas que têm outras dificuldades, outras vivências, outros contextos e outros passados, né? São pessoas muito diferentes. Então, assim, você precisa de uma habilidade social muito grande, né? Muito provavelmente você tinha essa experiência quando você trabalhava em banco, ou não? Que área mais ou menos que você atuava no banco? Eu trabalhei em vários setores. Eu fui estagiário, comecei como estagiário, fui caixa,
né, atendente de caixa. Depois eu fui supervisor, aí foi supervisor de tesouraria, também fui supervisor de contas, e quando eu saí do banco, eu saí como gerente. Então, assim, eu passei Passou por todas as etapas. Passei por todas as áreas. E assim, a gente sabe que banco, como via de regra, é um trabalho muito bem remunerado. O que te fez sair do banco para começar a nutrição longe de casa, mudar completamente a rotina, a área, tudo que você fazia antes, meio que guardar no potinho? Lógico, a gente não descarta a experiência, né? Mas você guardou tudo no potinho e falou, vou começar do zero. Sim. Eu acho que uma coisa, um dos fatores que mais me cativou a fazer essa mudança, foram vários, na verdade, né? Mas em um determinado momento eu percebi que, apesar da remuneração financeira, eu não gostava do que eu estava fazendo, eu não gostava do trabalho que eu estava fazendo, e que aquele setor, apesar de eu aprender e ser muito bom no que eu fazia, não era o meu objetivo final na vida, sabe? E essa transição que eu fui fazendo na minha vida não foi uma transição que ocorreu de um dia para o outro. Quando eu saí do banco, eu fiquei um período que eu fiquei só sabático e pensando o que eu vou fazer da minha vida. Eu tinha um tempo, eu tinha me organizado para isso e fiquei pensando como é que eu vou tocar a minha vida agora, né? Que rumos que eu sigo para minha vida. E a área da saúde foi uma área que eu sempre tive muito interesse. É uma área que desde novo eu tive muito interesse, mas que com coisas da vida, né, a forma como a vida vai se delimitando, a vida vai cruzando a gente, né, no nosso processo, eu acabei indo para a área da administração, né, acabei indo para essa área. E depois, quando eu tive a oportunidade, eu falei, não, vou fazer o que eu inicialmente tinha me proposto a fazer, que era essa área da saúde. E dentro das áreas da saúde, eu tinha algumas áreas que me interessavam. Uma era fisioterapia, a outra era medicina e a outra era nutrição. E ao longo desse tempo, eu lembro que para todos nós, né, foi bem ali no período de preparação, foi no período da pandemia, né, a gente se preparou muito no período da pandemia. Sim. Eu lembro que foi um período em que, por vários fatores pessoais, a nutrição passou a ser muito importante na vida dos meus familiares. E acho que o interesse e o objetivo de tentar aprender e entender como funcionava aquilo foi um dos fatores que me trouxe para esse ramo da saúde, e eu adoro. A gente, em alguns momentos, a gente meio que recebe um chamado da vida e a gente precisa, eu pelo menos acredito nisso, a gente tem que confiar nos nossos instintos, porque toda decisão que a gente toma, a vida da gente é escrita a caneta, né? Não é a lápis que a gente apaga com borracha. Então, os caminhos que a gente toma, eles meio que alguns são fixos, né? Eles vão delimitar os próximos anos da nossa vida. E eu agradeço por ter escrito essas páginas aí da minha vida nesse processo de transição. O que eu acho que as pessoas, né, essa questão do processo de transição, eu acho que quando a gente percebe que o que a gente está fazendo não é o que a gente acredita com todo coração, que eu preciso fazer isso é a minha vocação, isso é o meu caminho, né? É por aqui que eu quero seguir meu caminho. Acho que as pessoas devem perseguir, né? Independente da idade que ela tem. Quando eu fiz essa transição, eu já estava com 26, 27 anos, né? Então, era um período que eu estava até com a vida mais estabilizada, resolvi subir a montanha toda de novo. Sim. Mas a vida da gente é estrada, né? A vida da gente não é um lugar que a gente vai chegar, né? A gente nunca sabe até onde chega. Mas o quanto mais você conseguir percorrer a estrada que faz sentido na sua vida, eu acho que é o mais importante. Porque salários maiores e melhores a gente vai conseguir em determinados momentos da vida. Mas a felicidade que a gente tem exercendo o que a gente faz e a satisfação que aquilo vai trazer na vida da gente e o impacto que a gente pode causar na vida das pessoas, isso é algo único, isso é algo que a gente só vai conseguir viver uma vez na vida, né? O que a gente leva dessa vida é o aprendizado, né? É o que a gente toca nas pessoas, né? O que a gente consegue transformar na vida das pessoas. Então, eu acredito que para todo mundo que tem essa dúvida de será que eu mudo de carreira? Será que eu faço isso, faço aquilo? Eu acredito que o que a vida pede da gente é coragem. Em alguns momentos É um ato muito corajoso, né? A gente precisa ter coragem para poder tocar a vida e fazer as mudanças que precisam ser feitas, né, que fazem sentido pra gente.
Sim, com certeza. E essa sua mentalidade sobre mudança, sobre enfrentar de frente, né? Porque exige muita coragem. E exige toda uma organização também, com certeza. Porque você saiu de uma vida estável financeiramente ou caminhando para a estabilidade financeira para começar do zero, numa graduação integral que tem muita dificuldade para associar o trabalho, né? Como você faz isso atualmente? Você se organizou para conseguir passar esses 5 anos exclusivos na graduação ou você ainda associa o trabalho com a universidade? Sim, quando eu fiz essa transição, né, esse período, lógico que eu conversei, na época eu morava com meus pais, eu conversei em casa, falei que tinha esse interesse de fazer essa mudança, e eles super apoiaram, sempre me apoiaram, e sempre acreditaram que eu ia conseguir, né, alcançar meus objetivos. Então, nessa parte de casa foi super tranquilo, mas foi bem conversado também, né, acho que é importante conversar sobre, porque eu ia precisar, né, de um apoio deles, pelo menos ali naquele primeiro momento. Tanto o apoio emocional quanto o apoio, em alguns momentos, até financeiros, você talvez precisa ter essa segurança. E ao longo da graduação, o que eu fiz, junto com a graduação, que a gente estuda em período integral, né, foi trabalhar. Né? Eu sempre trabalhei, nunca foi um problema para mim trabalhar. Então aqui eu trabalhava muito com freelancer, ainda trabalho, hoje em dia a maior parte dos meus dias eu faço algum tipo de freelancer. E assim, é um pouco cansativo, vai te desgastar um pouco, vai. Às vezes você vai chegar na aula um pouco mais cansado, vai chegar meio sonolento. Só um pouco. Vai ser um pouco mais corrido para fazer essas tarefas, mas assim, se você se organizar e se você tiver um pouquinho a mais só de resiliência, vai dar certo. Umas 3 horas a mais no dia ali para encaixar alguma coisa. Algumas horas a menos de sono, algumas horas a mais de esforço, mas é possível, em algum momento você vai conseguir descansar. E assim, trabalhar e estudar é uma coisa que ela te ajuda também, porque a dinâmica do trabalho e a dinâmica da faculdade são muito diferentes. Né? No trabalho, às vezes você vai ter dias que vão ser cansativos, mas vão ter dias que você vai até achar, tipo assim, hoje eu vou trabalhar. Porque às vezes o ambiente é tão bom de trabalho, graças a Deus eu trabalho nos lugares que o ambiente é muito bom, tipo, às vezes é divertido, sabe? E às vezes é a quebra da seriedade que muitas vezes na faculdade vai exigir da gente. Né? Tem dias na faculdade que a gente ali está super sob pressão, né? Dias de prova, né? Tem as questões todas. E às vezes no trabalho está um clima diferente, né? Você só vai cumprir o seu exercício mesmo. Você volta para casa, né? Então, assim, ajuda financeiramente e ajuda também no seu processo de fazer coisas diferentes e se sentir também, como eu posso dizer, se sentir importante. Importante no sentido, eu faço muitas coisas e eu dou conta, eu sou uma pessoa capaz de fazer isso. Ajuda até na autoestima, né? Pra você se sentir uma pessoa autoeficaz. Tipo, eu sou capaz e eu estou conciliando muitas coisas. E é interessante a gente pensar que às vezes na internet, as pessoas que têm a oportunidade de só fazer faculdade ou de só trabalhar, costumam dizer que a associação das duas coisas é uma romantização da hiperprodutividade. Mas, no meu ponto de vista, pelo menos, você pode discordar, a maior parte das pessoas não tem o privilégio de fazer apenas a faculdade, só a graduação, sem o auxílio remunerado próprio, né? Sem o autoesforço ali do trabalho. Então, assim, muitas vezes é uma rotina extremamente exaustiva, isso é inegável. Realmente vai abrir mão de horas de sono, que a gente, como área da saúde, sabe como isso é importante, sabe como isso pode comprometer realmente desempenho fisiológico no geral. Mas, querendo ou não, para a maior parte das pessoas isso não é uma escolha. Então, assim, eu entendo o ponto de quem fala que, nossa, a gente não deve romantizar essa vida extremamente corrida que associa as duas coisas, mas a maior parte das pessoas não é que está romantizando, é que está trabalhando por necessidade. Precisa disso para sobreviver, né? Então, é interessante a gente pensar por esses dois lados, porque às vezes quem só consegue enxergar a própria realidade acaba achando que quem está fazendo a mais está fazendo ou por romantização, ou tá fazendo por extrema necessidade, mas existe ali o meio termo dos dois, né? Faz porque realmente considera que agrega, porque é um ambiente diferente, que traz as suas experiências próprias do trabalho, associadas às experiências próprias da faculdade, e faz também por necessidade. Não precisa ser extremo, né? Sim, a gente porque, né, estuda de forma integral, mas tem cursos que a pessoa trabalha o dia inteiro. Quando eu fiz o primeiro curso, a minha primeira faculdade, por um período muito grande. Eu trabalhava e estudava, né? Eu não
só estudava. Eu trabalhava durante o dia todo, à noite eu ia para a faculdade, assim como eu, muita gente. E muitos cursos não são integrais, né? E as pessoas trabalham durante o dia, na maioria das vezes é assim que funciona, e à noite vai para aula. Chega cansado? Chega, mas assim, faz parte da vida, faz parte, né, da dinâmica de construção social que a gente tem. Né? As pessoas precisam cumprir mais de um... A gente precisa ser vários chakras e vários... Sim, com certeza. Porque a vida pede isso da gente, né? Você precisa trabalhar, você precisa cumprir suas coisas, precisa estudar. Então, assim... não é um processo de romantização, eu acho que seria, no caso, quando você foca só naquilo ali de uma forma muito específica. Mas não, isso é a realidade das pessoas. Trabalhar, estudar, em algum momento você vai precisar exercer essas duas tarefas ao mesmo tempo e é totalmente possível, sabe? É cansativo, Sim, com certeza. E faz parte, né? É um período transitório. E assim, pensando nisso também, nessa fase de transição, nesse período... Você sentia que ia ter alguma coisa específica, assim, você tinha algum medo, algum receio? Quais foram os principais desafios desse período no sentido psicológico mesmo, no sentido de, nossa, isso vai ser difícil, mas eu vou encarar? Eu acho que nessa linha da pergunta, uma das coisas que, desde que eu vim pra cá, eu sempre tive esse pensamento muito fixo, a minha capacidade de assertividade precisa ser muito alta nesse período novo. Né? Eu não posso, nesse período, cometer erros importantes. Eu preciso usar tudo que eu aprendi ao longo desses anos para fazer o que eu preciso fazer nesse período e conseguir os objetivos e evitar cometer o mínimo de erros possível. Né? Porque, conforme, né, que ainda mais no caso de transição de carreira, querendo ou não, ali você já teve um processo ali que você saiu de um ponto, foi para outro, tem essa questão de uma desestabilidade, que você, com o tempo, vai, né, ajeitar as coisas vão se alinhar. Quando a gente muda de cidade, né, que nem foi o meu caso e o caso de muitas pessoas, você está num lugar novo que você não conhece, você está num ambiente diferente e você vai ter que começar a levar a sua vida, tocar a sua vida ali. Então, assim, tudo que você fizer precisa ser muito bem pensado, muito bem medido, porque sua margem de erros vai diminuindo, né? Você vai estar longe de casa, longe das pessoas que te conhecem, longe do seu ciclo de amigos ali. Então, todo esse período de construção, ele precisa ser muito assertivo. Você precisa tentar alinhar as coisas o máximo possível para você conseguir, sabe, ter uma vida tranquila ali, não ter nenhum problema. Então, acho que isso foi uma das coisas assim que eu sempre pensei comigo. Você precisa ter muito juízo, né? A mãe da gente sempre fala com a gente, tenha juízo. É um dos períodos da vida que a gente tem que ter juízo e responsabilidade. E uma das coisas que eu percebi nessa minha experiência é que em muitos momentos, pelo fato das pessoas saberem que eu já tinha feito algumas coisas, que eu sou mais velho do que a maioria do pessoal, as pessoas muitas vezes esperam que você já tenha a resposta pronta. Na vida da gente, salva a gente, por favor. Na vida da gente, a gente é assim, né? A gente é assim muitas vezes com os nossos pais. A gente acha que os nossos pais sabem tudo e tem resposta pra tudo. E tipo, se der problema, estão meus pais ali. E aqui eu senti muito isso. Você é o pai da graduação. De tipo, meu Deus. Tchaca, por favor, salva a gente. Às vezes acontecem as coisas e você não sabe como você vai resolver, né? Você precisa pensar e precisa dar uma resposta ali, mas assim, você também está aprendendo no processo, né? A gente está sempre aprendendo no processo. Nem tudo a gente tem bagagem para tudo, né? Tem coisa que é nova e vai ser nova a vida inteira. E faz parte, mas foi uma das coisas assim, essa questão de responsabilidade mesmo. Quando... Que você virou o pai da galera. E é interessante a gente pensar isso também, porque teve uma frase que eu escutei uma vez que mudou muito minha cabeça sobre isso, da responsabilidade que a gente coloca sobre os nossos pais, colocando nesse contexto. Porque assim, também é a primeira vez dos nossos pais existindo. É a primeira vez dos nossos pais tendo filho, é a primeira vez deles vivendo a vida. Então, a gente coloca uma responsabilidade, até mesmo em quem culpa, assim, pela própria criação. Não é o meu caso, mas eu reconheço que tem muita gente que realmente fala, nossa, os meus pais fizeram isso comigo quando eu era criança. Às vezes, realmente é maldade. Às vezes, existem casos pontuais de maldade mesmo, onde os pais não têm, mas às vezes é só uma falta de aptidão ou um errando tentando acertar, né? Porque eles estão ali dando o máximo deles, que talvez não fosse mesmo o ideal, talvez não fosse de fato. Mas agora que você é um adulto decente, né? Um adulto responsável pelas próprias escolhas, você reconhece esse passado onde os seus pais cometeram erros que são normais de qualquer ser humano, mas também era a primeira vez deles. Então cabe a você, como também primeira vez existindo,
corrigir isso com o que você tem, né? Como recursos. Tem uma frase, né, uma parte de uma música do Legião Urbana que fala que são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Ai, eu acho isso tão emocionante. E é muita vida, né? A vida é muito isso. Então, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo mais empatia. Eu não sei se a palavra correta é empatia, mas você vai tendo mais entendimento de que muitas das coisas é a sua responsabilidade, são as suas atitudes. Lógico, tem todas essas questões, né, que a gente citou antes, mas assim, o que molda a nossa vida são as nossas escolhas, né? Sim. E é isso que a gente vai levando. E é interessante pensar na sua relação com os seus pais no sentido deles terem te apoiado. Porque foi uma mudança muito brusca, inclusive de sair da sua casa, né? Conta um pouco de onde você é, como que você veio pra cá. Eu sou de Nova Lima, né? Uma cidade no estado de Minas Gerais, pertinho de Belo Horizonte. Então, que uns 560 quilômetros daqui. Muitos quilômetros, muito longe de casa e do seu longe. ciclo, né? Da sua cultura. E eu vou pra lá, geralmente eu vou no meio do ano e vou no final do ano. Então, eu fico um longo período de tempo, assim, sem vê-los, né? Sem ver minha família. E ao longo desses anos, né, dos anos de graduação, eu tenho percebido que esse período, cada vez, ele é um período maior de saudade, né? No início, nos primeiros anos ali, Você tá, tem meu tanta Deus, coisa vou curtir acontecendo. a faculdade. Depois você vai percebendo também, porque conforme vão passando os anos, você vai percebendo também o envelhecimento dos seus pais, dos seus avós, e isso é uma E dá um das sentimento coisas... de perda, né? Eu tô perdendo uma fase muito importante da vida deles. Eu tô longe, perdendo aniversário, perdendo comemorações. Nesse período, por fato de você estar longe, isso acontece para todo mundo, né? Você perde festas de aniversário, perde casamentos, perde, às vezes, um amigo que tem um filho e você mal vê o menino, quando você vai ver o menino Criança já tá nem grande, sabe quem andando, você é, e você fica, nem eu te sou amigo do conhece. seu pai, a gente é irmão, praticamente. Eu vivo muito isso, tem amigos meus que agora a filha deles já estão crescendo e, tipo, eles me viram 4, 5 vezes. Em compensação, eu tenho amizade de muitos anos com eles, né? Isso é um dos preços que a gente paga pelas escolhas que a gente faz, E é pelos tio objetivos. Igor ou tio Tchaka? Tio lá é Chumbo. Chumbo? É um outro apelido que eu Ah, é tenho. verdade, eu acho que você já chegou a comentar, lá é chumbo. Eu já tive muitos apelidos já fui Tchaka, Chumbo, Lelê. Cada Quais lugar. são as explicações desses apelidos? Tchaka é o quê? Tchaka foi aqui da faculdade, né? Foi o apelido que eu recebi de apelidação. Basicamente a versão mais curta foi porque eu caí na piscina no momento que não devia cair. Ficou Tchaka do barulho que gera. Chumbo foi desde criança, esse eu não lembro qual que foi a origem. Acho que era de jogar bola na época. E num outro período da minha vida que eu tinha muita amizade, eu fiz muita amizade, foi quando eu ia muito para Ouro Preto. Eu tinha amigos lá, então lá meu apelido era Lelê. Mas... Lelê? Lelê. Nossa, é muito apelido mesmo. Por que não Igor? Igor é um nome tão simples. Igor, tem gente, acho que na faculdade que nem sabe que eu chamo Igor, né? Às vezes eu esqueço também, tá? Então. De verdade, às vezes eu esqueço. A moça ligou aqui pra te liberar, pra você subir. Aí ela, viu, o Igor tá na portaria? Daí eu, Igor, era o quem é Tchaka, e Igor? o Kevin não era o Igor. Não Quem tem é Igor Igor? nenhum. Mas sim, a gente aqui, né, a gente tem esse apelido e na vida da gente a gente é muitas coisas, né? E para muitas pessoas a gente são coisas diferentes, né? Cada pessoa enxerga a gente de uma forma. Tem pessoas que, para muitas pessoas, o que a gente faz é um exemplo, né? A gente, independente de quem você está sendo um exemplo para outra pessoa, né? Isso também tem uma responsabilidade, né? De tipo essa pessoa, de uma certa maneira, está se espelhando no que eu estou fazendo, então você precisa fazer coisas boas e precisa dar um bom exemplo, né? A gente é muitos eus, né? Com Isso certeza. faz parte da vida. E pensando nessa linha, é até interessante que nessa área você com certeza vai ser referência para muita gente que tem o interesse de transicionar de carreira ou que tenha dúvida. Porque às vezes não é nem um interesse, mas é uma sementinha que tá lá. Então eu queria te perguntar qual conselho você daria para essas pessoas que sentem a vontade ou que sentem esse sentimento de estou no lugar errado, esse não é meu objetivo final de vida e talvez esse seja o meio para eu buscar pelo que eu quero. Porque muitas vezes buscar pelo que você quer é um privilégio. Você estar desde o início diretamente onde você quer. Por exemplo, eu entrei na graduação com 17 para 18 anos, recém 18 anos. E assim, você é muito jovem para escolher, para você saber se você quer isso realmente para sua vida. Então,
é um privilégio eu ter acertado de primeira o que eu queria pra vida e eu poder ir atrás disso direto. Então, assim, eu não precisei, por exemplo, acumular recursos financeiros para poder estar aqui. Mas a gente sabe que, na realidade de muitas pessoas, essas pessoas precisam se organizar para poder estar dentro de uma universidade. Seja ela pública, porque exige estar no ambiente, exige, nem que seja uma cidade vizinha, exige dinheiro para o transporte, exige dinheiro para moradia, que seja uma cidade longe. Então, assim, muitas pessoas não têm o privilégio de estar diretamente onde gostariam. Então, que conselho você daria para as pessoas que têm a sementinha de mudar de área, mas ainda precisam desse pontapé inicial? Que eu acho que eu aprendi, né, com a minha experiência e da experiência que eu já compartilhei com outras pessoas, é que chega um momento na vida da gente que a gente sabe mais ou menos que rumo que a nossa vida quer levar, sabe? Tem gente que por vocação, ela já sabe desde nova, eu quero fazer isso, esse é meu caminho, e são abençoadas essas pessoas, né? Porque já nascem ali, já com pouco tempo, já tem delimitado ali o que rumo que vão seguir, né? Mas para muitas pessoas, essa revelação, esse processo de entendimento de quem eu sou e do que eu vou fazer, ele leva mais tempo, né? E às vezes, enquanto você não é o que você sonha ser, você aprende a ser muitas coisas e no futuro ela vai te ajudar. Então, assim, a mensagem que eu diria para as pessoas é que a gente deve seguir os nossos instintos, sabe? Seguir o nosso coração e a gente sabendo que o que a gente vai fazer é por uma coisa boa, porque a gente acredita, né, que o que a gente vai fazer vai impactar a vida das pessoas de forma positiva, é válido. Lógico que você tem que ter uma boa conversa, né, com seu ciclo ali de apoio. Você tem que se preparar fisicamente, mentalmente, emocionalmente para essa mudança, né? Porque talvez você vai precisar trabalhar, talvez você vai precisar de novos recursos financeiros, você vai precisar ter uma cabeça muito paciente, porque essa é uma das palavras principais, paciência. Você precisa ter paciência quando você vai fazer transição de carreira, porque nem tudo vai sair da forma que você espera e às vezes nem tudo você vai conseguir no tempo que você quer. Então você precisa ser paciente com você mesmo e com as coisas e a forma como as coisas vão evoluindo. Hoje, às vezes a pessoa faz uma transição de carreira e tipo, não está no lugar que gostaria. Então, tipo assim, meu sonho está ali, estou chegando, mas assim, eu ainda estou passando muita dificuldade. Vai caminhando mais um pouco, que com o tempo as coisas vão melhorando, as oportunidades na vida vão aparecendo e as coisas vão encaminhando. E lá no final, você talvez, muito provavelmente, vai estar, se você fez tudo certinho, as coisas vão estar mais tranquilas, sabe? Então, assim, a gente deve seguir o nosso coração, seguir a nossa intuição e o que a gente acha que é o nosso objetivo, sabe? Qual que é a nossa vocação na vida, sabe? E vai dar certo. Com certeza. Tchaka, muito obrigada pela sua presença. Eu queria agradecer muito. Queria também disponibilizar o Instagram do Tchaka, caso vocês estejam alguma dúvida, caso vocês tenham alguma outra curiosidade, algum outro conhecimento sobre a sua experiência, sobre essa transição, algum conselho. O Tchaka conversa muito, ele é uma pessoa muito boa, deu pra perceber com o vídeo que foi muito proveitoso. Tenho certeza que o pessoal adorou. Eu agradeço muito por você ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Foi uma conversa muito produtiva, que eu tenho certeza que vai agregar demais. A gente vai deixar aqui na tela as nossas redes sociais, a minha é lara.piscinato, em qualquer uma delas. Lele Rafael. Lele Rafael. Muito obrigada, gente. A gente se vê no próximo vídeo.